Olá, paz e bem, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma reflexão. Hoje nós não trataremos de um tema específico. Hoje nós iremos falar sobre uma pessoa, um homem virtuoso. E quem será este homem? São José, o carpinteiro. São José, o esposo de Maria. São José, o pai adotivo de Jesus. E hoje vamos colocar ele aqui no nosso pedestal, porque ele hoje é a referência da nossa reflexão, hoje é o tema da nossa conversa. Esse homem que não disse nada em toda a Bíblia, em todas as passagens que nós lemos, não vemos uma frase, uma fala de José, mas este homem, sem dizer nada, nos ensinou bastante. Como eu falei, um homem virtuoso. Uma das virtudes de São José é acreditar, confiar nos desígnios de Deus na sua vida. Mas como assim? Imagina na sociedade daquela época, toda cheia de preconceitos, uma sociedade cheia de leis, leis que oprimem, leis que são pesadas. Imagina, colocando José e Maria nesse contexto, não é? Temos José que depois encontra Maria falando que estava grávida e por obra do Espírito Santo. Algo que não é comum. Maria foi a única e sempre será a única que recebeu o Verbo no seu ventre através e por obra do Espírito Santo. Imagina um homem escutar uma coisa dessa e acreditar. Mas São José permaneceu. Por quê? Claro, teve a fala do anjo que veio em sonho e falou com ele, explicando para ele. Mas ele, além de tudo isso, ele acreditou. Ele confiou de que aquele sonho, aquela mensagem era sim verdadeira e que a missão dele era de cuidar de Maria. Como sabemos, Maria é o modelo da igreja. Maria é o modelo de igreja. Uma mulher atenta, uma mulher que soube ouvir a voz de Deus. E José, como sabemos, é o patrono da igreja. Por quê? Porque como ele cuidou de Maria, ele também cuida hoje da nossa igreja. Ele cuida hoje daqueles que são também seus filhos, através do seu filho adotivo Jesus, que com ele nós nos tornamos irmãos e temos esse pai adotivo também ao nosso lado, cuidando e nos aconselhando, assim como ele fez com Jesus, que teve todo o carinho, toda a paciência para ensinar aquilo que ele sabia de melhor. Porque José também é esse exemplo de pai que quer dar o melhor para o seu filho. Ele ensinou a carpintaria para o seu filho da melhor forma possível. Mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus, ele tinha a sabedoria de fazer aquilo sem precisar dele, mas ele ensinou. Ele quis dar o seu melhor. Por isso que ele é padroeiro também dos trabalhadores. Como sabemos hoje, dia 1º de maio, nós comemoramos o Dia do Trabalhador, o dia daquele que se dedica a um serviço, a um trabalho na sociedade. E temos São José como esse padroeiro querido e terno para todos nós que somos trabalhadores. E, como sabemos também, São José não tem assim, como é que eu posso dizer, um final. Nos evangelhos você não encontra, tanto para ele como Maria, em todo o decorrer do Novo Testamento, nós não vemos um final para cada um deles. Mas sabemos que São José, além de ser padroeiro do trabalho, é padroeiro da boa morte. Por quê? Porque acredita-se pela tradição, pelo aquilo que foi passado, que no momento de sua morte estava acompanhado por Maria e por Jesus. Melhores companhias para um momento de travessia para a vida eterna. Por isso que é padroeiro também da boa morte. Então, ele tem todo esse exemplo sem dizer uma palavra. É aquele que confiou nos desígnios de Deus na sua vida. É aquele pai que quer dar o seu melhor para os filhos, para aqueles que lhe é confiado. Como sabemos, Jesus não é filho de sangue de José. Jesus é filho adotivo, mas ele o teve como seu próprio sangue. Não com medo de dizer assim, se eu não cuidar dele direito, Deus Pai vai me castigar. Não,
ele cuidou porque ele sentia naquela criança o desejo de querer ser um pai bom, de querer ser um exemplo de homem para ele. E assim José foi. E aí vem a pergunta, mas se nós não temos muito sobre São José, né, então de onde vem o culto, de onde vem a admiração, né, a celebração litúrgica em homenagem a São José, pelaquilo que Deus fez através dele a todos nós e que ainda faz quando pedimos a este eterno Pai, né, que Deus também nos deu, e alcançamos através dele as graças. Então, vem mais ou menos, né, essa veneração, esse culto em homenagem a São José pelas graças que Deus derrama em nossa vida através dele, vem mais ou menos por volta do século IX, né, quando usam a imagem, a figura de São José para honrá-lo como é que posso dizer, guardião do Senhor. Como assim louvamos Maria como a mãe de Salvador, por que não louvar também a São José como esse guardião do Senhor? Aquele que se encarregou da missão de proteger, de educar e dar o melhor ao Filho de Deus. Entende? Então, e tudo isso é o povo querendo agradecer a Deus, né, através daqueles, né, que conviveram conosco pelas graças que Deus derrama em nossa vida. Né? E, como eu já falei, né, São José é padroeiro do trabalho, São José é padroeiro da boa morte, por ser um pai exemplar, também é padroeiro das famílias, padroeiro dos pais, também padroeiro dos viajantes, dos imigrantes. Por ele, né, ter todo esse trajeto com Maria, nas diversas peregrinações que ele teve para poder tirar Maria de um local e trasladar para outro, com Jesus em seu ventre, para poder assim acontecer o recenseamento, né, quando ele vai retornar com Maria, né, e Jesus, todo esse peregrinado dele também o torna como padroeiro dos viajantes, padroeiro dos imigrantes. Uma outra coisa também que ele é padroeiro dos artesãos, ele é padroeiro dos engenheiros, ele é padroeiro, vamos dizer assim, dos marceneiros, daqueles que trabalham com as mãos, devido à sua função como carpinteiro na sociedade. Aí vem um outro exemplo de São José, que mesmo sem dizer nada, como eu sempre digo, ele nos ensinou. Imagina você ser o pai adotivo do filho do seu Deus. Você deveria estar se gabando, você deveria estar sentado e dizer: não, Deus, se você me deu seu filho para criar, então quero que também me dê meu sustento. Então vou ficar sentado todos os dias, mando os anjos mandar o maná do céu. Mas não. Ele mostrou que mesmo sendo pai adotivo do filho do seu Deus, ele se portou como qualquer homem na sociedade, trabalhando, sendo exemplo, sendo humilde. Um exemplo forte de São José é a humildade, assim como Maria. Eles dois, sendo pai e mãe do Filho de Deus, não se colocaram em nenhum momento como pessoas cheias de si, né? Pessoa com status, só porque são pai e mãe do Filho de Deus. Mas não, eles perceberam qual é a essência de ser pai e mãe do Filho de Deus. Jesus poderia ser o Rei dos Reis e imperar na terra, mas ele veio para servir. E foi isso que os pais deles também fez. Estavam para servir e não para serem servidos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa conversa gostosa sobre São José. Hoje, dia 1º de maio, né, vamos agradecer a Deus por ter nos dado este exemplo de uma pessoa virtuosa como São José, de uma pessoa que, sem dizer nada, sem dizer uma palavra nas Escrituras, nos disse tantas coisas. Eu poderia aqui passar mais dias e mais dias e mais dias falando, mesmo assim não ia ainda esgotar as virtudes de São José. Cabe agora, né, a cada vez que nós voltarmos a este tema, voltarmos a essa pessoa, descobrir coisas novas, conhecer mais sobre ele e, a partir dele, nós também nos perguntarmos quais são nossas virtudes. Qual é o exemplo que eu dou? Será que eu falo mais do que faço? Será que eu faço
mais e falo pouco? Será que meus exemplos, minhas falas, será que ensino? Será que meu silêncio ensina, assim como o de José, como o de Maria? Então, nos leve, né, a aprofundar mais um pouco sobre o exemplo que José nos dá, tá bom? Deixa aqui nos comentários a sua opinião ou a sua experiência de vida, né, ao lado de São José, você que é devoto de São José. Né? Se quiser, pode deixar aqui também nos comentários uma graça que você tenha alcançado através de São José, tá bom? E eu estarei aqui muito, vamos dizer assim, com muita alegria, com muito amor e também querendo ler esses seus comentários, essa sua história ao lado deste santo ilustre, desta pessoa que é um exemplo para nós de homem virtuoso, de pai que quer o melhor para a sua família, que quer o melhor para o seu filho, tá bom? E eu espero vocês no nosso próximo vídeo, nas nossas próximas reflexões, e deixa aqui nos comentários, como vai falar mais uma vez, a sua história com São José. E que Deus abençoe a todos vocês por intercessão deste homem, deste grande homem para todos nós, que é São José, e que Ele esteja sempre convosco. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos e até a nossa próxima reflexão.